Então, sim, então estamos começando. Eu queria. Eu já avisei do evento, né, na quinta-feira, depois no final eu até repito. Ah, eu queria avisar também que eu vou colocar um artigo da professora Miriam Manini, que é sobre preservação, e esse documento vai ser referente às duas unidades, essa unidade 3, que é de fotografia, e a unidade 4, que é de imagem, movimento e som. Ele é sobre preservação e fala desses três materiais. Então, vai ser um documento que vai ser útil para as duas unidades, a 3 e a 4. E é só sobre preservação, não fala de organização, mas é um material importante de preservação. A gente vai falar um pouco de preservação aqui, mas quem se interessar mais em aprofundar o assunto, esse material da Miriam vai ser muito útil. Que mais? A outra coisa que eu ia falar, eu ia perguntar para vocês como é que está o acompanhamento dessas atividades que eu propus para a atividade A5, tanto da unidade 2 quanto da unidade 3, que já teve a primeira na semana passada. Como é que está acontecendo? Vocês estão assistindo? Está dando para fazer as ligações? Está sendo útil? Como é que está? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse assunto, para ver se a gente faz algum direcionamento diferente, se a gente modifica algum planejamento, alguma coisa assim. O que vocês acham? Pode falar no microfone, mesmo sem câmera, ou então escrever no chat. Aqueles digitais, vocês assistiram? Como é que foi? Para A professora tem assistido e tem repassado. Inclusive, hoje mesmo eu dei uma repassada no vídeo de semana passada, para poder, no caso, se for o debate de hoje, né, eu poder entender mais um pouquinho. Legal, ótimo. Ótimo. Quem falou aí? Daniele. Vai ter que fazer. Daniele vai ter que fazer, como é que é? Maratonar. Tem uns que são mais longos mesmo, que dá para dividir, não assistir todo de uma vez só. Às vezes até assimila melhor, né? Se conseguir dividir. Vocês estão gostando? Esses primeiros foram bons? Esses de documentos digitais? Esses temas, quer dizer, um foi sobre preservação de web, né? Ah, assistir tudo de uma vez não é bom mesmo, porque fica muito cansativo, né? Tá. Eu vou colocar uns textos também, porque aí também complementa. É que eu imaginei assim que vocês iam preferir assistir do que ler, mas eu posso colocar uns textos também. E nessa de documento fotográfico, eu botei os dois vídeos da Arc São Paulo, porque são dois vídeos que mais ou menos se complementam. O primeiro a Thelma fala muito de umas conceituações, eu falo um pouco desse estudo do contexto em relação às fotografias, e esse da próxima semana é sobre preservação. Então, espera aí, não sei por que a minha câmera sumiu. Ai, meu Deus. A minha câmera parou de funcionar. Não acredito.
Então, bom, eu vou passar slide, então a minha câmera não vai fazer muita falta mesmo. Vou começar logo, porque eu não sei o que aconteceu com a minha câmera. Estava bom demais. Sim, verdade. Eu vou, mas independente disso, eu vou indicar umas bibliografias, tá? Vou começar a apresentação. É, vocês estão vendo? Sim, Tá, sim. pra ver? Ai, que bom, porque para mim não aparece nada. Que nervoso. Peraí. Assim. Pronto, agora melhorou, né? Então, a gente vai falar um pouco de fotografia. E quando eu estou falando de fotografia, eu estou falando sempre de fotografia em arquivo. Não sei se vocês vão lembrar que lá na primeira aula eu falei sobre todo esse material especial, né, que algumas pessoas chamam de especial. Eu falei dele em relação ao contexto arquivístico, às definições de arquivo e assim por diante. Eu não estou falando desses materiais como coleção. Então, não sei se vocês lembram dessa discussão de terminologia, dessa discussão conceitual que fala da fotografia como documento de arquivo. Mas eu acho que tem um pouco disso no vídeo que eu falei para vocês assistirem na semana passada, que eu acho que embasa um pouco isso. Então, hoje, eu vou falar um pouco sobre como tratar esse material fotográfico como documento de arquivo nos arquivos, né, nos acervos. Então, se acontecer algum problema, vocês me falem, alguém abre o microfone e me avisa, porque eu estou achando que vocês estão vendo o slide, tá? Se der algum problema, vocês me avisam. Material fotográfico, o que é? É fotografia, é negativo e é diapositivo, que é mais conhecido, diapositivo é mais conhecido como slide. Então, a fotografia é uma imagem positiva em um suporte opaco, quer dizer, o suporte não é transparente, e a visualização é por luz refletida. A luz reflete na imagem para a gente poder ver a imagem. O negativo e o diapositivo são em suporte transparente. Então, a visualização é por luz transmitida, quer dizer, a luz tem que passar por dentro do material para a gente conseguir enxergar. Então, a gente coloca contraluz para poder ver o que é, né? Ou então numa mesa de luz. Então, tanto o slide quanto o negativo, elas são suporte transparente, e como o suporte é transparente, a visualização é por luz transmitida. A luz passa por dentro do suporte. Só que o negativo é a imagem negativa, que fica ao contrário da realidade, e o diapositivo, que é o slide, a imagem é positiva. Então, isso aí é só para situar, isso é tudo em material analógico, não é nada digital, e a gente tem aí essas etapas de tratamento.
que são recepção e identificação, seleção, reprodução, arranjo, codificação e descrição. Isso tudo a gente faz com o conjunto de fotografias, não é uma fotografia só. Se a gente está falando em arquivo, é um conjunto documental, né? Então, as fotografias chegam, às vezes já estão, às vezes a gente é que chega num lugar e já tem fotografia lá e a gente tem que tratar. Às vezes a fotografia chega, às vezes a gente encontra a fotografia no meio do acervo, que a gente nem sabia que tinha. Então, são várias situações, mas aí, a partir disso, a gente vai começar a tratar as fotografias. Então, aí é importante que a gente tenha essa parte, esse momento de identificação. A foto tem que estar identificada para a gente saber o que é. Se não está identificada, a gente não sabe o que é. Então, se a gente não sabe o que é, parece bobo dizer isso, né? Se a gente não sabe o que é, se não está identificado, a gente não sabe o que é. Mas o que isso implica? Se a gente não sabe o que é, a gente, consequentemente, não consegue usar. Então, a gente chega... O usuário pode chegar, pedir a fotografia e a gente não consegue saber que tem, utilizar, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar alguns exemplos, porque quando eu estou trabalhando isso em sala de aula, eu mostro as fotografias assim. Então, por exemplo, essa foto aí, vocês imaginam do que é? O que é isso? Alguém chuta alguma coisa? Ou então... Parece ser pedras. Hã? Uma porção de pedra. Pois é, exatamente, é uma porção de pedra. Para mim, para vocês, é uma porção de pedra. Mas talvez para alguém que seja dessa área, seja uma rocha específica, que tem um nome, que a gente, como não entende do assunto, não sabe o que é. Então, não adianta saber que é um monte de pedra. E se a gente tem um acervo, um monte de fotos com um monte de pedra, a coisa fica um pouco pior. Porque quando é uma só, a gente pode pensar assim, uma só é fácil de perguntar para alguém, de identificar. Ou então, uma só, de repente, a pessoa chega lá e pergunta se eu tenho uma foto de uma rocha de granito, de não sei o que lá, da época tal, eu posso pensar assim, pô, é uma só, vai ser muito azar se for exatamente aquela. Mas só que se eu tiver um conjunto de fotos de um monte de pedra e eu não souber o que vai ficar muito difícil de trabalhar com isso sem saber o que é. Então, o usuário chega lá e pergunta se eu tenho, eu posso dizer que não, porque eu não sei que eu tenho. Então, essa daí, por exemplo, essa daí é o quê? O que vocês acham que é essa daí? É uma praia. Uma bela praia, né? Que dá vontade de estar lá agora, né? Só não é agora porque está de noite, mas que dá vontade de dar. Aí, eu peguei essa foto aí na internet e estava escrito assim, ó, vegetação rasteira de verdinha da praia de Caraíva, na Bahia. Então, olha só a identificação da foto. Para mim, é só uma praia, porque eu não sei que isso daí é uma vegetação rasteira, eu não sei que é na praia de Caraíva, na Bahia. Então, eu posso... se alguém chega para mim no meu acervo e me pede uma foto da praia de Caraíva, na Bahia, eu vou dizer que eu não tenho, porque eu não sei que isso daí é uma foto da praia de Caraíva, na Bahia. Às vezes, pode acontecer, quando o acervo é muito pequeno e a gente tem domínio daquilo, eu posso até chegar e falar assim, olha, eu tenho aqui uma foto de uma praia, você olha e vê se é da praia que você quer. Ou então eu posso dizer, olha, eu tenho se ele me pede vegetação rasteira de verdinha, eu vou dizer assim, olha, eu tenho uma foto aqui que pode ser isso que você está querendo, mas eu não sei. Então, você olha aqui e vê o que é. Aí, o cara que entende desse assunto, olha e diz assim, sim,
é vegetação rasteira de verdinha, mas eu não vou saber o que é. E se o meu acervo é muito grande, eu nem isso consigo fazer. Então, isso eu só estou mostrando para vocês assim, para ver a importância da identificação das fotografias. Se as fotos parece bobo, mas se a foto não está identificada, eu não tenho nem o ponto de partida. E aí eu, consequentemente, não consigo usar, porque eu vou ficar guardando um monte de foto que eu não sei o que é, e eu não consigo atender os usuários. Se o usuário chega e me pede, eu não sei que eu tenho, porque eu não sei o que é, o que eu tenho. Então, eu vou chegar e vou. Então, eu tenho que resolver isso de alguma forma. Se eu tenho muita coisa sem identificação, eu tenho que resolver e ver como é que eu vou identificar. Então, por exemplo, perguntando a alguém, né? Perguntando a alguém que entenda, perguntando a alguém que entenda de rocha, perguntando a alguém que entenda de praia, dependendo de onde a gente está trabalhando. Se a gente está trabalhando numa empresa que lide com esses materiais, com esses assuntos, necessariamente vai ter alguém lá que vai entender e eu posso perguntar no outro setor o que é e pedir ajuda para as pessoas identificarem. Quando a gente pede ajuda, essa é uma das maneiras de identificar, pedindo ajuda. Quando a gente pede ajuda, a gente precisa saber como fazer isso, porque a gente vai ter que confiar na informação que as pessoas vão dar para a gente. Porque se for uma coisa que eu não conheço, necessariamente, se ela me falar que isso daí é uma vegetação, em vez de ser rasteira, ela falar que é uma vegetação de qualquer outra coisa, eu não tenho base para dizer que não é nada disso. Então, eu vou ter que acreditar. Então, eu tenho que pensar para quem que eu vou perguntar, de modo que eu, de fato, vá acreditar no que a pessoa vai me dizer. E é interessante, uma das coisas que a gente pode fazer para confirmar é pedir a mais de uma pessoa, por exemplo. Então, eu posso checar, bater as informações com as pessoas que eu que eu fizer as perguntas, né? Que eu mostrar as fotos para identificar. Então, essa é uma maneira também. Tem outras maneiras. Eu vou tentar botar um outro slide aqui, que eu não sei se eu vou conseguir. Mas, por exemplo, não sei se vai dar certo. Não é isso não. Vocês estão vendo? Não, peraí. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Ótimo, porque agora eu já não vejo nem o chat. Olha só, isso aí é um exemplo de uma foto, é um exemplo que eu trouxe que era um anúncio de revista, mas é de um lugar que é muito familiar para a gente, né? Ali, bem perto de onde é a Unirio, há uma foto da Enseada de Botafogo, uma foto muito antiga. E o que eles fizeram? É um anúncio do Rio Sul, que também é um lugar bem familiar para a gente, né? Bem pertinho da Unirio. Eles colocaram, é uma brincadeira que eles fizeram para um anúncio de revista, que eles colocaram uma foto muito antiga da Enseada de Botafogo e botaram ali por cima da foto, sobrepondo a foto da Torre do Rio Sul, que não existia na época que essa foto antiga foi tirada. Então, lógico que isso daí é uma brincadeira, é uma montagem, uma jogada de marketing deles, mas eu trouxe para exemplificar que, por exemplo, se a gente olha para essa foto aqui, antiga, e vê que não tem o prédio do Rio Sul, a gente vai saber que essa foto é anterior à construção do Rio Sul. Claro que essa é uma foto muito antiga e que isso não ia ser parâmetro, mas é um exemplo que a gente pode utilizar. Então, a gente vê na foto determinados prédios que tem ali, ou que não tem na foto, mas que a gente sabe que existe, uma coisa que pode ajudar na identificação. Então, eu posso tentar descobrir, esse prédio foi construído em que data? Então, a foto é anterior a essa data. Ou então, se o prédio já tem
Então, a foto é posterior a essa data. E assim eu posso fazer com a moda, eu posso fazer com a marca de carro, modelo de carro, dependendo do carro que aparece na foto, eu posso tentar descobrir. Isso daí já seria uma pesquisa em bibliografia, em jornal, em documentos. Seria uma pesquisa não perguntando às pessoas, não seria entrevista, seria uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de literatura. Eu posso procurar por fontes que me deem essas informações, e assim eu não vou... Isso é mais útil quando a gente não tem a quem perguntar, porque eu estou falando que a gente pode perguntar às pessoas que viveram naquela época, que participaram daquelas atividades, mas às vezes as fotos são tão antigas que as pessoas já morreram e não tem mais como perguntar a ninguém. Então, a gente precisa fazer uma pesquisa de outra maneira. Então, a gente vai pesquisar em fontes. Aí, nesse caso, esse é um exemplo que a gente pode utilizar elementos que estão na fotografia para comparar, para pegar informações e, com base nisso, a gente fazer pesquisas, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar para o outro. Eu não sei mais o que eu fiz aqui. Não. Deixa eu falar logo dessa silhueta aí. Porque eu não estou conseguindo. Vocês estão vendo... Professora, não, você parou de compartilhar. Você voltou aqui. A gente não está mais vendo sua tela, não. Então, peraí. Então, deixa eu ver o que eu fiz. Tá. Vamos voltar. Que luta, né? Oh, meu pai. Aqui. Vocês viram essa... Peraí. Aqui. Vocês viram essa foto do Rio Sul? Vimos. Tá. Sim. Porque, como são duas apresentações, eu já não sabia, mas nem se eu estava na certa. Então, aqui eu falei do exemplo, tá? Isso aqui é uma silhueta, é um material que serve para fazer identificação, porque quando as fotos estão com as pessoas arrumadinhas, uma do lado da outra, é muito comum colocar da esquerda para a direita, fulano, beltrano, ciclano, em cima, embaixo, agachados ou sentados, em pé, sentados. Então, é um recurso que a gente tem. Quando está uma bagunça, uma confusão, um grupo, e que a gente não tem como fazer isso, esse é um recurso que a gente pode fazer, que chama silhueta. É um papel fino, que aí não está aparecendo que é um papel fino, mas é um papel fino que a gente desenha as pessoas e numera para colocar quem é, assim, tipo com os números. Então, só a gente tem que tomar um cuidado quando a gente vai fazer isso, que a gente vai desenhar em cima da foto, para a gente não fazer direto na foto, para não marcar a foto. Porque se a gente pega um papel fino, coloca em cima da foto e começa a desenhar as silhuetas, a gente vai marcar a foto com o que a gente estiver desenhando. Então, a gente pode colocar um vidro no meio e o papel fino em cima, e aí a gente vai desenhando a silhueta sem colocar diretamente a caneta ou o que a gente estiver usando para marcar a fotografia, tá? Para não ficar o sulco. Senão fica o sulco em volta da silhueta das pessoas marcando a fotografia. Isso aí é um recurso para identificar fotografias que estão assim em grupo. Deixa eu ver o que mais temos aí. Isso aqui é uma identificação de fotografias que uma pessoa fez de uma maneira errada, né? Porque fez um papelzinho com escrita máquina e colou na fotografia. Isso é o tipo da coisa que a gente não deve fazer, porque vai estragar a fotografia, não preciso nem dizer para vocês. Mas é uma pessoa que não é da área e que achou importante identificar as fotografias, porque repara só, essa foto é de 1981. Muito provavelmente, alguém que chega e vê essa foto hoje em dia já não conhece essas pessoas que estão aí nessa foto. Então, a pessoa achou que era mais importante. Ela não fez essa linha de raciocínio, eu duvido que tenha feito, mas
poderia ter feito, achado mais importante identificar do que preservar, né? E, na verdade, o importante é as duas coisas. Não é colar, por exemplo, um papelzinho na fotografia para dizer quem é. Mas uma outra solução para um uso caseiro poderia ser escrever na parte de trás da foto com lápis macio, HB, grafite macio e tal. Porque dificilmente uma pessoa que tem um acervo desse em casa faria uma silhueta, por exemplo. Então, esse é um recurso que não é muito adequado para um acervo, mas é um exemplo. Aí, esses são exemplos. Agora, todos os próximos exemplos, esse, por exemplo, é de não saber identificar, por exemplo, esse tipo de vegetação. Aí eu tenho uns outros exemplos que eu vou falar daqui a pouco, mas esse é um outro exemplo também de não saber identificar, por exemplo, não saber que hidrelétrica é essa. Aparentemente é uma hidrelétrica, mas nem isso eu poderia garantir. Então, saber exatamente o que hidrelétrica é, aonde ela fica, quando essa foto foi tirada. Então, uma série de informações que são importantes de saber sobre as fotografias e que, se eu não consigo identificar as fotografias, eu dificilmente vou poder utilizar as fotografias. Aí é uma outra foto da mesma linha, essa também. Isso daí tudo é fotografia aérea, que eu não sei exatamente do que. Essa dá a impressão que é uma fotografia aérea, que ali é um rio, mas também a gente não sabe onde é. Então, a importância da gente saber o que são as fotografias para poder utilizar o acervo. Se a gente não sabe o que é, dificilmente a gente pode utilizar. Vou tentar voltar para outra. Cadê? Essa aqui. Então, agora vocês estão vendo? Estão vendo? Sim. O primeiro, esse é o primeiro. Voltou lá para a praia, né? Vocês estão vendo a praia? Sim, estamos. Sim. Então, agora eu vou falar... Espera aí. Essa daí também tinha silhueta. Aí, quando eu falei Quando eu falei aqui, recepção e identificação, tá? A etapa seguinte é seleção. A seleção é muito importante principalmente hoje em dia, quer dizer, na época que as fotografias eram analógicas, o volume que a gente tinha que lidar de fotografias era bem menor do que a gente lida hoje em dia com as fotografias digitais. Com esse evento do digital, a quantidade de coisa que a gente tem que administrar de fotografia aumentou de uma maneira absurda. A gente sabe que hoje, exatamente no dia de hoje, foi gerada mais fotografia digital do que em todo o século passado. Então, lidar com isso, com essa quantidade de fotografias que é gerada hoje, é muito mais difícil. Então, daí, a importância da seleção é maior ainda, porque a seleção já era importante na fotografia analógica. Hoje em dia é mais ainda, porque a gente não tem condição de lidar com tudo que é gerado e a gente precisa diminuir esse volume. Então, a gente precisa selecionar. Quando a mesma lógica do documento textual, que a gente fala de avaliação e que a gente fala do documento textual. Então, quando a gente tem fotografia, que é a fotografia de arquivo, a gente também faz gestão de documentos e a gente também faz avaliação. E aí, quando é com fotografia, quando é com documento, no início, quando começou a se falar de avaliação de documentos,
as pessoas meio que tinham nervoso, que tinham horror, que pensavam, vai jogar fora documento, não sei o quê. Hoje em dia já se naturalizou isso. Hoje em dia ninguém acha um absurdo jogar fora documento, porque todo mundo sabe que é impossível guardar tudo. E quando a gente não escolhe o que vai guardar, o que a gente perde pode ser o mais importante. Então a gente precisa definir o que vai ficar, o que a gente quer que fique, para o que vai ficar ser realmente o que é importante ficar. Só que na fotografia isso não foi naturalizado ainda. Muita gente ainda acha um absurdo jogar fora a fotografia. Isso era uma coisa que existia muito, assim, principalmente quando era fotografia analógica. Quando as pessoas falavam, vou jogar fora a fotografia, que absurdo, jogar fora a fotografia, não se joga fora, não sei o quê, as pessoas tinham muito essa reação. Hoje em dia ainda tem um pouco. As pessoas têm muita resistência em jogar fora a fotografia. Só que a gente precisa escolher o que tem que ficar. Então, a gente tem alguns critérios para selecionar, como, da mesma forma que a gente tem critérios para escolher documento textual, a gente tem critérios também para escolher fotografias analógicas ou digitais, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo que era muito comum, né? Quando a gente não tinha a câmera digital, que agora a gente olha e vê o que fez, né? Mas quando a gente tinha a foto que a gente tinha que revelar depois, a gente, quando revelava, tinha cortado a cabeça de um, tinha cortado o pé do outro, estava cortado o braço de alguém, então era muito comum. Então aí a gente tem um exemplo desse, uma pessoa sem cabeça. Para que a gente vai guardar uma fotografia que não tem esse critério? Isso daí é um critério de qualidade do conteúdo, né? Para que a gente vai guardar uma fotografia que tem várias cabeças cortadas, por exemplo, numa cerimônia? Por exemplo, se a gente só tem aquela, aí a gente pode até pensar em guardar. É a única foto desse evento, então é diferente. Então, os critérios de avaliação têm que ser sempre em conjunto, um relacionado ao outro, não é um critério sozinho. Então, se eu pensar assim, cortou a cabeça, então eu vou jogar a foto fora, tá, mas se é a única foto daquele evento, então talvez eu não deva jogar fora. Então, os critérios têm que ser relacionados. Aí eu tenho... Deixa eu ver. Aqui. Outro critério, essa foto fora de foco, vocês conseguem enxergar direito? Ela está fora de foco, pelo menos era essa a ideia. Então, também, para que eu vou guardar uma foto que não está com uma qualidade boa? Por outro lado, é a única foto que eu tenho disso, isso é uma coisa importante, então talvez valha a pena guardar. Então, são coisas que a gente vai relacionar, critérios que a gente vai relacionar, mas um critério critério de qualidade temático e estético, o tema e a estética da fotografia, e tem alguns critérios, eu posso também indicar um texto sobre avaliação de fotografias, que é bem raro texto sobre avaliação de fotografias, mas eu posso colocar para vocês, que eu já tenho até em PDF. Então, o que mais? Então, aí, eu tenho algumas... voltando aqui, né? A gente tem... Então, a seleção é isso, tá? Depois eu tenho a reprodução. A reprodução, a gente deve ter backup, cópia de segurança, de preferência em outro local que não seja o mesmo do original. Então, isso, assim, se o acervo é em papel, se são fotos analógicas, a gente deve fazer uma reprodução, minimamente uma reprodução em meio digital. Como tudo em fotografia é muito caro, Fernanda, é muito, muito raro. Esse exatamente é
texto da Arquivo e Administração, da Lúcia Lobo. Eu vou escrever aqui, eu já coloco quando acabar a aula, tá? Avaliação. Tem um outro, eu acho que tem um outro mais recente, mas eu acho que esse da mais antigo é melhor. Mas, enfim, eu boto os dois. Então, o que eu estava falando? Como tudo em fotografia é muito caro, o ideal de um acervo, se você tem um acervo em papel, o ideal é fazer um outro, tirar uma foto, fazer um outro negativo e ter um negativo de segurança. Se você não tem negativo nenhum, o acervo está só a foto e não tem negativo, gerar um negativo de segurança e um negativo de cópia para ser usado para reprodução. Isso quando a gente podia fazer analógico. Se ainda pode, se for um acervo que vale a pena, ainda pode ser feito. Se não, já faz a reprodução no digital. Mas é importante a gente cuidar da qualidade, porque às vezes aconteceu muito até, das pessoas terem acervos em papel e tirarem foto em digital e acharem que aquilo já estava resolvido e jogarem fora os originais da foto e do negativo, ou então minimamente dos negativos. O que aconteceu? Em muitos casos, aquela época de digital que não era uma qualidade boa de digital ainda. Então, em alguns momentos, essa cópia digital que ficou, que eles consideraram que ia substituir o negativo, em muitos casos, a qualidade era pior do que se tivessem mantido o negativo. Então, não é o adequado jogar fora o negativo. Mas aí, para reprodução digital, pode ser feita. E o digital não necessariamente vai servir para a preservação. A preservação de fotografia é bem mais complicada do que a preservação de documento textual. Se de documento textual já é difícil, a de fotografia é pior. É tudo muito caro, ocupa mais espaço em disco do que, por exemplo, um documento textual. Então, esse armazenamento é muito caro. A gente precisa fazer, dependendo da mídia, a gente tem que espelhar. Então, toda essa parte de preservação é complicada. Já era complicada antes do digital, porque tinha que tirar a foto, reproduzir, manter o negativo de segurança, manter uma foto de segurança, uma foto original guardada para não acessar, para não consultar, uma cópia em papel para as pessoas consultarem. Então, tudo isso exige muito cuidado para que seja feito de uma maneira adequada, e aí é difícil e é caro de fazer. Toda essa questão de preservação, tanto em meio analógico quanto em meio digital, é uma área bem específica, que, aliás, eu não domino muito, e que o que eu sei falar aqui não é o que, por exemplo, a professora Brenda saberia falar. Então, eu estou também fazendo uma geral nesse assunto. E se vocês quiserem aprofundar nesse assunto, eu posso também indicar material ou pessoas que saibam mais desse assunto do que eu. Em seguida, bom, eu nem estava falando ainda da preservação, né? Eu estava falando da reprodução. Mas, em seguida, a gente chega no arranjo. O que é o arranjo, a classificação? A gente precisa organizar as fotografias da mesma forma que a gente está organizando os documentos, o resto do acervo, né? Seja ele em que material for. Por quê? Eu acho que eu falei um pouquinho nesse vídeo que eu indiquei para a semana passada sobre a importância do contexto. Então, em muitos casos, a gente via que as fotografias chegavam nas instituições e eram separadas do resto do acervo. Então, assim,
se a fotografia é documento de arquivo, ela foi sendo gerada num conjunto documental que não é só fotografia, que tem vários outros documentos que têm relação. Então, eu não me lembro qual o exemplo que eu dei naquele vídeo da semana passada, mas tem um exemplo lá da Fundação Fernando Henrique, que é o de doutor honoris causa. Eu falei isso? Alguém me ajuda? Alguém que assistiu me ajuda? Esse é um... Não, desse não. Não, então eu vou falar desse hoje. Obrigada, André. Esse é um exemplo lá da Fundação Fernando Henrique Cardoso. É uma coisa que aconteceu algumas vezes, né? O ex-presidente ia receber título de doutor honoris causa em alguma universidade. Quando acontecia isso, gerava uma série de documentos dessa mesma atividade, desse mesmo momento ali, que era um dia específico que ele ia lá receber aquele título. Mas isso gerava o quê? Gerava fotografias sobre a cerimônia, gerava filme, às vezes a cerimônia era filmada, na maior parte das vezes era filmada, então gerava filme também. Gerava um discurso que ele preparava até antes da cerimônia, nem era no dia, mas era preparado um discurso que ele ia falar na cerimônia. Esse discurso, enquanto ele estava falando lá na cerimônia, esse discurso provavelmente foi filmado, em alguns casos era gravado também só o som, só o registro sonoro. Às vezes saía no jornal, na maior parte das vezes isso saía no jornal, era noticiado antes, falando o que ia acontecer no dia, era noticiado no dia seguinte, falando como foi a cerimônia. Então, gera uma série de documentos que são desse acontecimento. Nem todos os documentos são do mesmo dia, inclusive. Tem documentos anteriores, tem o convite, uma série de documentos, enfim, eu estou falando alguns que eu me lembro, mas tem uma série de documentos que são gerados em função dessa atividade específica. E isso tudo tem relação, isso tudo tem um contexto. Então, as fotografias dessa cerimônia, isoladas do resto, elas não vão informar tanto da cerimônia quanto o conjunto inteiro. Então, isso é um exemplo muito bom de quando a gente fala da organicidade dos documentos de arquivo, de quando a gente fala da importância do conjunto, que um documento isolado não fala tanto quanto esse mesmo documento no conjunto, e o conjunto não fala tanto sobre o que aconteceu quando alguns documentos são tirados desse conjunto. Então, por quê? Porque todos esses documentos são relacionados, são suportes diferentes, são datas diferentes, são produções diferentes. Então, o discurso, a produção foi do próprio Fernando Henrique. A fotografia, a produção é um fotógrafo que tirou. Então, o jornal é uma outra autoria. Então, os documentos todos são são coisas variadas, são gêneros variados, são autorias variadas, são datas variadas, são uma série de coisas variadas, mas que todas têm relação com a mesma atividade. Então, o contexto disso aí que é importante e que torna esse conjunto um conjunto arquivístico. Então, raramente as fotografias são geradas sozinhas. Às vezes eu falo do exemplo de uma foto de casamento, que também o casamento gera uma série de documentos, a formatura. Então, são fotografias, são conjuntos fotográficos que têm relação com outros documentos. Então, o casamento tem a lista dos convidados, tem convite, tem uma série de coisas. A formatura também, tem documentos que, para o aluno ir lá se formar e colar grau, ele tem que ter concluído o curso. Então, se for uma formatura mesmo oficial, né? Então, ele tem que ter concluído o curso, então tem que ter um histórico escolar, tem que ter uma declaração de conclusão. Então, assim, o conjunto de fotografias
não quer dizer tanto quanto as fotografias dentro de um conjunto de outros gêneros documentais relacionados com aquela mesma atividade. Então, durante um tempo também, era comum organizar os acervos, botar as classes documentais, e uma última classe botar assim, fotografias, uma outra classe botar vídeos, som, e aí você deslocava esse documento fotográfico do conjunto. Então, se eu tinha as classes, vamos supor, as classes são as atividades da pessoa. Então, uma atividade é título honoris causa. Aí você tem todo o conjunto documental lá. Aí, numa outra classe, se eu crio uma outra classe e boto o nome fotografias, as fotografias vão estar deslocadas lá, em vez de estar relacionadas com a atividade que ela gerou. Tá? Então, isso é problemático quando a gente cria uma classe fotografias, porque a gente está deslocando do contexto. Ficou claro isso? Ou está confuso? Para mim, não ok. Para mim ficou claro, professora. Ótimo. Eu vou preparar uns exemplos melhores de arranjo de classificação, porque, como eu falei para vocês, na aula do dia 23, a gente vai fazer uma aula conjunta com a turma da UF, e é a turma da professora Clarissa, que ela dá aula de classificação. Então, ela pediu para eu falar de classificação especificamente de documentos fotográficos. Então, eu vou voltar a esse assunto e a gente vai fazer uma aula conjunta com eles. Aí eu vou esmiuçar melhor esse tema. Hoje eu já falei um pouco, mas eu vou falar um pouco mais, vou tentar aprofundar um pouco mais, e a gente vai fazer aula conjunta com o pessoal da graduação da UF. Primeira vez, eu acho, na história dessa Unirio, que a gente vai fazer uma aula conjunta. É incrível como é que acaba que a pandemia acabou dando oportunidades da gente fazer coisas que nunca tinha feito, né? Por pior que tenha sido, acaba que tem alguma coisa que a gente tira de bom, né? Então, eu falei de arranjo, aí a gente tem a codificação e em seguida, né, a codificação e a descrição. A codificação, eu vou dar códigos de acordo com a classificação ou o arranjo que eu escolher. Aí eu vou definir de que maneira vão ser esses códigos e vou atribuir ou letra ou número. Eu vou falar um pouco melhor isso na próxima aula também. E, por último, a descrição. A descrição, a gente tem que fazer... Aí a descrição também é uma questão... porque na identificação, eu acho que eu não falei, as questões, os tópicos importantes que eu tenho que responder na identificação são os seguintes. Assunto ou evento, se for um evento, data, local, nome das pessoas, se tiver pessoas, e o autor, o fotógrafo. O autor é uma informação importante quando a gente fala de fotografia, por causa dos direitos autorais. Por outro lado, talvez a coisa mais difícil da gente descobrir quando a fotografia chegou no arquivo sem informação. Mas, às vezes, a gente consegue. Seria uma informação importante de descobrir. E as outras informações, data, local, evento, nome das pessoas, são coisas que a gente vai tentar descobrir nas pesquisas que eu falei para vocês. Às vezes as informações já vêm, mas é raro. A maior parte das vezes vem sem informação. E aí a gente tenta descobrir com aqueles recursos que eu falei para vocês no início, e tem alguns outros, mas que se assemelham ali. Às vezes, por exemplo, se tem criança na foto, é mais fácil localizar. A data também é muito difícil de localizar. Se tem criança na foto, é mais fácil perceber a época da foto,
porque com criança é mais fácil de ver se uma criança tem 2 anos ou se uma criança tem 4 anos, do que um adulto se tem 32 anos ou 34 anos. Então, quando tem criança também é uma coisa que facilita. Se a distância é um pouco maior, a moda às vezes vai indicar também. Então, assim, a gente tem alguns recursos para identificar. Com base nessas informações que a gente vai descobrir na identificação, a gente vai fazer uma descrição. E a descrição é importante que seja completa, mas também que seja objetiva, porque a gente não pode ficar escrevendo um livro sobre cada fotografia ou sobre um conjunto de fotografias, por vários motivos. Porque as pessoas que vão procurar acervo de imagem, as pessoas não querem ler sobre o acervo, as pessoas querem ver as imagens. Então, não adianta a gente ficar escrevendo muito, porque a gente também nunca vai esgotar em palavras uma imagem, porque são 2 linguagens diferentes. Então, é comum a gente ver aquela frase, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, mas são 2 linguagens diferentes. Às vezes, a imagem sozinha não quer dizer nada. Normalmente, a imagem sozinha não quer dizer nada, se a gente não sabe o que é. Então, não adianta dizer mais ou menos do que as palavras. E para localizar e para utilizar, normalmente, num acervo, consultar o usuário, ir lá e pedir, a gente entregar para o usuário, normalmente isso vai acontecer em palavras. Já existe reconhecimento facial, já existe meio de busca comparando banco de imagens. Então, hoje em dia, a gente coloca no Google uma imagem e ele mostra imagens semelhantes, mas isso ainda é raro nos acervos. Normalmente, a gente tem os instrumentos de pesquisa, os materiais todos, normalmente são por texto, por palavras, e a gente usa as palavras para localizar as imagens. E isso nem sempre é fácil, porque cada um chama de uma coisa, uma mesma situação. Então, se tem uma festa, eu posso chamar de comemoração, de festa, de Réveillon, dependendo de que festa de festa junina. Então, eu posso chamar de várias coisas uma coisa que você chamaria de festa, eu posso chamar de comemoração. Então, é importante padronizar, é importante que as pessoas todas que estão fazendo a descrição saibam o que estão fazendo e como fazer para ficar uma coisa mais... porque, tudo bem, eu descrevi como festa. A pessoa que está trabalhando do meu lado pode descrever como comemoração. Na hora que a gente vai procurar no acervo, eu vou procurar como festa. Se for uma coisa que ela descreveu como comemoração, eu não vou achar dela, eu só vou achar as que eu fiz. Então, é importante ter uma padronização, ter uma coisa que as pessoas saibam como fazer. E aí é importante também que seja uma coisa objetiva, que não seja uma coisa que... Porque não adianta eu ficar escrevendo muito. É um grupo que está assistindo aula de documentação audiovisual, de arquivologia da Unirio, do 6º período, na sala do laboratório, no subsolo... e aí, isso daí já são informações básicas, mas se eu continuar, eu vou falar assim, eu vou botar a data e tal, o local, já botei data, local, o que é, aí eu vou começar a dizer assim, são 36 alunos, eles estão sentados naquela cadeirinha que tem mesinha verde, lá do laboratório, eles estão com roupa de frio porque a aula foi no inverno. Então, são determinadas coisas que talvez não interessem e que provavelmente as pessoas não vão buscar por essas coisas. Tantos alunos estão de óculos, tantos não têm óculos, tantos estão de roupa vermelha, tantos estão de roupa amarela, tantos estão de roupa verde. Então, tantos mulheres e tantos homens. Então, de repente, são coisas que provavelmente o meu usuário, da onde está esse acervo, pode não querer buscar isso. E aí eu fiz uma descrição muito detalhada que não vai ser utilizada. Então, a gente tem que saber dosar isso.
a gente tem que fazer uma descrição que coloque as informações principais, que não seja muito exaustiva, porque, como eu falei, a pessoa não vai querer, a pessoa que vai procurar a imagem, ela não quer ler sobre a imagem, ela quer ver a imagem. Então, são essas questões que a gente tem que saber dosar. Professora, sim. pode dar um exemplo de uma descrição ideal? Eu posso procurar uma foto e botar uma descrição, mas daqui a pouco botar no mural, porque assim, sem ver a foto, não adianta muito. Eu vou, ou então uma dessas que eu acho aqui de exemplo, eu tento fazer isso. Tá bom. Depois do tratamento, porque eu estou me alongando muito e a gente não falou ainda sobre a preservação. Aí eu tenho os principais fatores, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, nesse. Aqui nesse, vocês estão vendo qual? Estão vendo o antigo ainda. Deixa eu ver esse. Agora vocês estão vendo o anterior. Então, aqui eu tenho, esse é um outro exemplo de foto que está muito escura e eu não consigo ver direito o que é. Aqui eu tenho outro exemplo de uma foto que está fora de foco e talvez não adiantasse guardar. Aqui eu tenho um exemplo de uma foto que está... Vocês conseguem ver aqui? Está escrito atrás da foto a data, tá só os números, 6/12 de 98, 49 seria o filme e 9 o fotograma. Isso ainda de um filme de 36 poses. Isso de uma maneira que esteja escrito atrás da foto a menor quantidade de informação possível para não ficar escrevendo atrás da foto muita coisa. Com isso aqui já é uma coisa básica, que com isso eu já posso fazer uma outro meio de busca e escrever o resto das informações em outro lugar. Então, aqui também está, ó, 44, já veio escrito o fotograma impresso na foto, e aqui está a data, 17/7 de 98. Dá para ver essas informações? Depois eu vou botar esses slides lá também. Sim, dá para ver, professora. Aqui a foto está meio fora de foco. Aí essas eu já mostrei que seria da identificação. Aqui seria negativos organizados por número de filme. Aí isso é um exemplo de organização. As datas de cada filme e o número do filme. No envelope do lado de fora está escrito o número do filme e a data. Aí é um exemplo de um acervo que eu encontrei, que estava com clips de alumínio, elástico, dentro de plástico, e com isso aqui colado atrás da foto, com a identificação escrita máquina, e a etiqueta colada atrás da foto, escrita a caneta também. Então aqui é um exemplo todo errado. Aqui é o tratamento de um acervo colocando num álbum adequado, com luva de algodão, a pessoa que está manuseando com luva de algodão. Isso aqui é um álbum que seria para uma solução caseira, um álbum que tem ali algumas informações que eu não estou conseguindo ler, mas que depois eu vou tentar melhor. Aí aqui acabou, mas eu tenho... Professora? Oi. Sobre questão de acondicionamento das fotografias, elas variam ou tem algo padrão do suporte? Então, depende muito do que é. Depende se é foto, se é negativo, depende se é ampliação, o tamanho da foto, depende da condição, principalmente da condição climática do local, se tem climatização ou não, e da condição financeira também, porque todo esse material de acondicionamento é caro. Então, eu vou tentar falar um pouco disso ainda, vamos ver se eu consigo. Entendi. Porque o tempo é... Deixa eu ver se é isso. Caramba, não consigo. Aqui.
voltar para esse. Aqui são os principais fatores que influenciam. Agora vocês estão vendo? Voltei para a anterior, tá? Sim, estamos vendo. Tá, então esses são os principais fatores que influenciam na permanência das fotografias. Isso eu estou falando para fotografia analógica, tá? Temperatura, umidade relativa do ar, alterações climáticas, resíduos do processamento, no caso de ter processamento, né, analógica, poeira, gases e luz. Então, essas são as coisas que a gente tem que tentar controlar para a fotografia durar mais do que duraria. É difícil manter fotografia, mais difícil do que documento textual. Por quê? Porque é um documento mais delicado, né? Então, é um pouco mais complicado de manter também. Então, quais são as estratégias? O controle ambiental, repara, o controle ambiental vai influenciar na temperatura, na umidade relativa do ar e nas alterações climáticas, tá? O mobiliário, o acondicionamento e a conversão de formato. Como que é cada coisa dessa? Controle ambiental vai envolver a climatização, que é diferente para material preto e branco e para material colorido, porque o material colorido ainda é mais delicado e mais difícil de manter do que o preto e branco. A qualidade do preto e branco sempre é melhor e é mais fácil de manter. Então, aí eu tenho alguns parâmetros para temperatura e umidade relativa em cada um dos dois. A temperatura de preto e branco pode ser abaixo de 21, o ideal é 16, 17, com uma alteração de mais ou menos 2 graus num período de 24 horas, porque aí essa alteração aqui é que é difícil. Então, quando eu falo em controle ambiental, em alteração climática, às vezes é mais fácil, é melhor, né? Às vezes é melhor não ter climatização nenhuma e não oscilar do que ter uma climatização, por exemplo, só no horário que a empresa funciona. Então, liga 8 da manhã, uma climatização de 16 graus, desliga 5 da tarde e durante a noite faz 30 graus. Então, isso é mais prejudicial do que se ficasse o tempo todo em 30 graus, por exemplo. Ou então, se a gente conseguisse uma climatização 24 horas por dia, 7 dias por semana, e que não fosse 16 graus, porque é muito mais difícil e mais caro, mas que fosse, por exemplo, 21, 24 graus que fosse. Então, essa oscilação é muito prejudicial também. A umidade relativa do ar, o ideal é entre 30% e 50%, para preto e branco melhor seria 40%, também com essa oscilação de mais ou menos 2% num período de 24 horas. Então, controlar essa oscilação também é bem difícil. Aí, no colorido, seria abaixo de 2 graus, que é dificílimo, é quase uma geladeira, e a umidade relativa do ar seria 30, também entre 30 e 50, mas com o ideal 30, com mais ou menos 2. Então, a climatização é bem difícil de ser feita. Então, aí, o acondicionamento vai ser diferente, por exemplo, se tem climatização ou se não tem. Porque se tem climatização, você pode usar um tipo de material. Por exemplo, aqueles plastiquinhos, eu vou falar o nome certo, não é plastiquinho. Mas, por exemplo, esse mesmo plástico, na hora que não tem climatização, ele pode grudar na fotografia. Então, se não tem climatização, é melhor usar papel neutro do que o material que é mais para plástico. Então, por exemplo, aí eu tenho uma foto que ficou exposta num porta-retrato, e aí eu tenho a perda da cor. Então, fotografias expostas, acontece isso, esmaecimento da cor. Por isso, a gente também o acervo tem que ficar no escuro. Então, mesmo quando está dentro de caixa e tudo, o ideal é que não fique exposto à luz. Aí, por exemplo, a pessoa achou que a foto estava mofando e botou no sol. Isso também não é adequado, tá? É um exemplo de procedimento errado. Aqui, as capas dos álbuns que eu mostrei lá naquela que não estava dando para ler,
Aqui tem algumas características, ó, livre de acidez, seguro, é papel em vez de ser o plástico, e tem lugar para escrever, tem lugar para botar etiqueta e bolso para botar os negativos, né? Aqui tem também umas qualidade arquivística, essa daqui está escrito, livre de acidez e de lignina e livre de PVC. Então, aí são umas soluções para acervo caseiro, tá? Mas, às vezes, até quando a empresa não tem condição de fazer um acondicionamento adequado, esse é o menos pior do que deixar, por exemplo, nas caixas de sapato, que são muito comuns da gente encontrar, né? Aí, isso daqui é papel, tá vendo? Por baixo é papel, e não é... Tem um álbum que é de plástico. Esses dois são exatamente esses dois aqui, tá vendo? Aqui é o interior deles. Esse aqui estava à venda no Arquivo Nacional de Londres. Tem uma lojinha que vende esse tipo de material que é próprio para colocar fotografia. Isso é uma papelaria também com esses álbuns adequados, também em Londres. Aqui um choque de realidade de uma loja de revelação em Londres também, que fala aí, se você acha que as fotos não são importantes, espere até você só ter as fotos. Então, querendo incentivar as pessoas a imprimir as fotos, enfim. Então, Então, aí eu falei eu falei do controle ambiental, o mobiliário, o melhor é que seja mobiliário de aço, o acondicionamento, eu vou, lá naquele material da Miriam, que eu vou postar agora quando acabar a aula, vai ter isso tudo melhor explicado do que agora eu explicando correndo. A conversão de forma... Aí essa parte de acondicionamento, são envelopes, existem empresas que fazem isso especialmente, são caríssimos, mas existem. Aí tem alguns envelopes que isso tudo, quando eu dava aula presencial, eu mostrava, e esse meu material está todo lá na Unirio, mas eu vou tentar dar um jeito de procurar, se tem na internet, eu vou tentar montar uma outra transparência com o material. Existem alguns... Eu vou parar isso. Existem alguns invólucros, existem caixas que são feitas, a própria caixa de papel neutro, os envelopes dentro da caixa também seriam de papel neutro. Existem uns materiais que têm a parte do meio, um papel mais firme, que dá firmeza para a foto, se ela ficar em pé, por exemplo, não abaular, porque às vezes a gente bota, não sei se vai dar para ver, mas a gente bota a foto em pé dentro de uma caixa, ela vai fazer assim, e vai abaular. Então, é problemático. Aí existe esse tipo de envelope que eles é feito propriamente para isso, que tem a parte rígida no meio e em volta o material é transparente. Então você pode botar a foto dos dois lados e você manuseia o material sem precisar tirar a fotografia de dentro do acondicionamento. Então isso também protege a fotografia, porque você consegue tirar, consultar e não ter contato com a fotografia. Então, assim, são algumas soluções. Existia uma empresa que era do Sérgio Burg, que fazia esse material para vender, eu não sei se ele faz ainda, porque enfim, ele está trabalhando no Instituto Moreira Salles já há muito tempo, eu não sei se ele ainda tem essa empresa. Não faz mais. Ele não faz mais. Não faz mais? Então, aí está um nicho de mercado, vocês criarem uma empresa que faça isso, porque não tem quem faça. O material dele era maravilhoso, era lindíssimo, e além de ser super adequado, era lindíssimo também. E o material que eu tenho, que eu mostro em sala de aula, era bem o material dele.
Mas, enfim, é uma coisa que existe procura, que as pessoas perguntam e pedem, e que, até onde eu sei, ninguém mais faz. Não sei se tem mais alguém fazendo. Não conheço. O material que eu conhecia era do Sérgio Burri. Eu já fiz muito quando eu era estagiária, de cortar com faca olfa e fazer na empresa que eu trabalhava. Era papel Desorze, se não me engano, tinha papel, eu não vi os nomes antes de vir para a aula, desculpa, eu esqueci, mas eu vejo isso e boto no mural. Tinha papel neutro, salto neutro, tinha um outro que era mais rígido, que a gente fazia os envelopinhos, tudo isso eu cheguei a fazer quando eu era estagiária, a gente colava com cola neutra o envelopinho para negativo, enfim, o Arquivo Nacional faz para próprio consumo, eles têm lá a máquina seladora, e eles fazem, acho que é polipropileno, mas eu não quero falar errado, eu prefiro escrever isso depois. Enfim, assim, eu conheço algumas empresas que fazem para o consumo próprio, mas para vender eu não conheço ninguém que faça, conhecia esse do Sérgio Burri. Enfim, é um primeiro contato que eu confesso que eu não gosto de falar muito sobre a preservação, porque não é um assunto que eu domino, e eu prefiro não falar coisa errada do que falar uma coisa que não é aquilo. Então, esse material da Miriam Manini, ele fala melhor do que eu falaria aqui. E também eu ficar lendo aquilo para falar, também eu acho que não ia ser uma boa maneira de aproveitar o tempo, porque aí eu vou falando desses outros assuntos que não tem lá. Então, qualquer dúvida... Bom, então eu acho que era isso. Vocês têm alguma dúvida? Porque já está tardíssimo, 8 horas da noite, não sei se vocês estão achando bom ou querendo sair. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, eu, por mim, continuo falando, mas se vocês também quiserem sair... O que vocês querem saber? Porque eu dei um rasante no assunto inteiro. Vocês querem que eu aprofunde alguma coisa? Falei para as pessoas que estavam aqui no início sobre o evento que vai ter quinta-feira do meu grupo de pesquisa. Quem não estiver sabendo ainda, quarto, coloque o Revisarc, quinta-feira o dia inteiro. Quem não puder assistir na hora, vai poder assistir depois, porque a gente vai deixar gravado. Tem participação internacional esse ano. Quem quiser assistir tem certificado, e a gente pode trabalhar com isso como atividade da disciplina de alguma forma, que a gente pensar depois. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que eu aprofunde alguma coisa, eu posso responder o que vocês quiserem. Existe uma maneira que chamam restauração, mas é o trabalho em cima do digital, né? Tirar a foto digital e melhorar a foto digital. Isso é muito feito. Não está mexendo com o original. Para mexer, tudo de restauração, eu acho a parte de preservação muito específica. Eu acho que quem entende de preservação é uma área muito específica e que eu acho que não é qualquer um que faz. Agora, quando fala em restauração, eu acho mais ainda, eu acho temerário um arquivista sem formação para isso fazer uma restauração qualquer. Existem algumas coisas de higienização, de passar aquele pó de borracha branca para higienizar, para limpar, principalmente a parte de trás da fotografia, se não está mexendo na emulsão, ou se tem aquela parte em volta. Mas fora isso, assim, mexer no suporte da fotografia, eu acho muito assustador. Eu acho que eu não aconselho ninguém... Professora? Diga. Lá no IMS, só quem mexe no suporte são os conservadores.
Eu acho muito. E lá fazer alguma coisa de higienização, mas só quem tem autorização de mexer diretamente no suporte, na foto, no negativo, são só os conservadores. Pois é, e lá é referência de tratamento, né? Então, é exatamente isso que eu acho. Eu acho uma temeridade uma pessoa que não tem informação para isso se aventurar nisso. Porque às vezes a gente faz uma coisa pior do que estava antes. E às vezes não tem, na maior parte das vezes, não tem retorno, não tem como consertar. Vocês viram aquele quadro daquela italiana que tentou restaurar um quadro, uma foto de Jesus? Aquilo chega a ser engraçado, mas é triste, na verdade, né? Isso circulou pela internet, fizeram muita piada na época, vocês chegaram a ver? É assustador, assim, quando a gente pensa que, de fato, era uma obra de arte antiga, é assustador que alguém tenha feito aquilo. Mas é muito didático, né? É muito didático, porque é o tipo da coisa que a gente não tem que fazer. Lá no Arquivo Nacional tem alguns técnicos que fazem, que pode ser que façam alguma coisa assim. Existe a Funarte, né, que tinha o Infoto. Não sei se na Biblioteca Nacional tem alguém. Lá no IMS, IMS é super referência nessa área atualmente. Então, assim, acho que são pessoas também que atuam nisso, assim, que a gente quase que conta dedo, né? É uma área bem... Agora as pessoas também começaram a fazer isso de forma digital e é um pouco mais tranquilo, que não está mexendo no original, está tirando a foto e mexendo no digital. Então, colore o digital, mexe na cor do digital, não está mexendo no original da foto. Isso daí é um pouco mais... assim, um pouco mais aceitável de fazer e um pouco mais fácil de encontrar quem faça. E, ao mesmo tempo, você não está mexendo no original, não está botando em risco o seu original, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Então, existem... a Funarte tem, os cadernos técnicos tem. A questão da várias cópias, existe uma coisa que é o original que você tirou, e existem as cópias que são cópias ou até cópias de segurança, quando a gente reproduz para preservar, né? Então, ou para dar acesso. Então, quando era aquela coisa analógica, a gente tirava a foto para uma foto ficar servindo de cópia e servir de acesso também, as pessoas passam a consultar a cópia e deixa preservado o original. E aí isso não está mexendo na unicidade, porque você está fazendo uma cópia para consulta e para preservação. Quando a gente coloca na internet, isso fica mais tranquilo ainda, porque aumenta a capacidade de consulta, aumenta que as pessoas tenham acesso, né? Então, e preserva mais ainda o original, e permite com que pessoas que estejam até em outras cidades, em outros países, tenham acesso também àquela informação. Então, com a internet, a gente ganhou muito isso, nesse ponto, né? No digital, também existe uma questão importante, que o original é aquele primeiro que você tirou. E no digital fica mais fácil ainda as pessoas saírem reproduzindo fotografias, fazendo cópias e cópias e cópia da cópia. Por exemplo, quando você coloca uma foto que você tirou, se você tirou no celular, na câmera do celular, e colocou na rede social, aquela que você colocou na rede social já é uma cópia, não é mais o teu original. E o teu original continua lá no teu celular. Esse teu original, ele tem uma qualidade e tem tem metadados que aquela que você colocou na rede social, no Instagram, no Facebook, ou até no WhatsApp, onde for,
aquilo ali já não tem o mesmo metadado que tem no seu original que está no seu celular, e também não tem a mesma qualidade, tamanho, essas coisas, resolução, essas coisas. Porque quando você bota no, sei lá, Facebook, rede social, qualquer uma, ela comprime, ela faz um tratamento que é para ficar mais leve, mais fácil de compartilhar e tudo. Então, ela já não é o mesmo original que foi o que você tirou. Então, você também não é uma cópia que está influenciando nessa questão da unicidade. A unicidade, o original é aquele que você gerou. Você pode, por exemplo, achar que não é um lugar adequado para preservar, que fique no celular. Aí você pode baixar para o computador. Você pode deixar lá no celular e ter no computador também por uma questão de preservar. Aí já essa questão do que é original já pode ser questionada, se é o que está no computador, se é o que está no celular, enfim. E aí, a gente, para perder o controle disso, também é muito mais fácil. E também vai ter gente que vai dizer que o original é um, que o original é outro, e também vai ter gente que vai dizer que não é nenhum dos dois. Então, também são as linhas meio que de trabalho, né? Então, isso também não é muito, muito difícil. O trabalho, eu pensei nisso, mas eu não fechei questão ainda, mas eu vou ver aqui se eu encontro o papel. O item documental, pois existe a pergunta aqui, o item documental que não consegue ser identificado é eliminado ou permanece no acervo da instituição? Depende do que aquela instituição vai julgar importante. Por exemplo, se é uma coisa muito antiga, tem poucas fotografias, ou tem poucas sobre aquele determinado assunto ou evento, então pode ser que se julgue importante guardar. Se for uma coisa que tem muita quantidade, se for uma coisa que tem muito, ou que é muito recente, ou que você sabe que não vai conseguir informação sobre aquilo. Então, tem aquilo que eu falei dos critérios serem cruzados, né? Da gente não se basear só num critério. Então, é importante avaliar as coisas em conjunto. Se é coisa sobre o que os usuários costumam procurar no seu acervo, talvez valha a pena guardar. Aí, por exemplo, mas aí também uma outra coisa que a gente tem que pensar é que preservar é muito caro. Então, se eu vou manter uma foto nas condições adequadas de preservação, uma foto que eu não sei o que então talvez não valha a pena. Então, tudo isso tem que ser pesado. Não dá para pegar e dar uma resposta assim, não tem identificação, vamos eliminar. Normalmente é isso, mas pode ser que não seja por causa de uma dessas razões que eu falei. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Sim, o fórum do Instituto Moreira Salles foi maravilhoso, que teve lá no início da pandemia, era toda terça-feira, foi espetacular e super... Eu assistia mesmo, assim, tipo, terça-feira eu parava tudo para assistir. Foi maravilhoso. Quem quiser assistir, eu acho que foram 9 terças. Então, tem coisa também para assistir. Eu não quis indicar ele para cá, porque cada dia era muito grande, era tipo 2 horas, às vezes passava de 2 horas, e cada dia era muito específico sobre um assunto, então eu também teria que pegar várias coisas para dar uma geral, assim. Mas eu super recomendo, para quem tem interesse em fotografia, eu super recomendo, porque foi maravilhoso. A Carol botou aí o link. O futuro é o digital, eu acho que o presente já é o digital, né? Os próximos 20 ou 30 anos,
ampliarão as tecnologias de preservação? A gente espera que sim. Será popularizado, será um serviço diferenciado. Então, eu sempre falei que tudo em fotografia era muito caro. Eu acho que hoje em dia, gerar fotografia não é tão caro, mas preservar é que ficou mais caro. Porque preservar a gente precisa ter espaço em disco, a gente precisa saber fazer, a gente precisa ter outras mídias. Então, muito caro, né? Tudo isso. Ou se você vai fazer HD externo, se você vai fazer nuvem, se você vai fazer uma coisa junto com a outra, que normalmente é o que se faz. Então, preservar hoje em dia é muito caro. E essa coisa de... Então, a gente espera que surjam realmente novas... Que seja popularizado também a preservação, porque eu acho que a produção já foi popularizada. Quando as câmeras começaram a ser colocadas nos celulares de todo mundo, popularizou muito a produção, mas a preservação ainda é uma coisa cara. Então, eu acho que, assim, se isso for popularizado também, seria o ideal. E hoje em dia é difícil produzir produzir com negativo, né? Já é difícil encontrar filme para vender, a máquina para usar foto com negativo já não é tão comum, já não é comum lugar para revelar, não é comum lugar para consertar se a máquina der defeito. Então, assim, essas coisas, hoje em dia já está difícil produzir que não seja digital, produzir fotografia que não seja digital. Não vou dizer que é impossível, mas já é mais difícil. Então, eu acho que não é o futuro, eu acho que já é o presente digital. Que mais? A Carol botou aí o link, na página do Instituto Moreira Salles. Falando sobre essa questão do futuro, professora, eu botei aqui também por causa disso, porque lá eles discutem também essa questão da nuvem e, inclusive, das mídias que estão se levantando, né? Porque a questão do digital, a gente tem essa ideia de que é etéreo, né? Que é um negócio que está no ar, mas são lugares lotados de coisas físicas, onde, né, você precisa gastar um dinheiro absurdo, onde consome uma energia absurda. Então, isso tudo também está sendo repensado, assim. Dando um spoiler, em uma das mesas aí, o Millar fala sobre essas mídias ainda magnéticas, que podem ser uma saída aí. E também tem um documentário que eu sou apaixonada por ele, que fala sobre o futuro e lembra sempre, no final do documentário, ele dá a sugestão de gravar as coisas em vidro. Então, essa questão do digital ainda eu acho que ainda não tem nada muito certo, não, ainda está sendo discutido, ainda é uma coisa que vende-se uma ideia de que você tem, né, ilimitado, isso, né, que você falou durante a aula aí, de tirar várias fotos infinitas, e você sempre acha que você tem espaço para todas elas, e além de você nunca achar, você, no final das contas, sempre está perdendo espaço, e aí você acaba, enfim, deletando, acaba pagando esse espaço, terceirizando o seu patrimônio, e sem nem ter a certeza de que ele realmente vai ser preservado, né? Enfim, só para a gente pensar um pouco sobre isso também, porque senão a gente fica com uma ideia de que o digital é a solução e está resolvido, e não é bem o caso, né? Pelo menos não ainda, eu acho. Exatamente. E tem gente que acha, assim, pessoas que não são da área, leigas, né, que acham que digitalizar é a solução para preservar. Então, as pessoas pensam assim, meu acervo estava todo lá em papel, eu ouvi pessoas falando isso até na pandemia. Estou digitalizando tudo que é meu, porque aí eu vai preservar não sei o que digitalizado e tal. E as pessoas não pensam que pode ser mais fácil para perder ainda, né, do que as fotos em papel, né.
Então, e detalhe, nesse evento, que foram vários dias e várias pessoas diferentes, vira e mexe tinha alguém que falava assim, a única coisa segura é imprimir. Então, era todo um evento sobre foto digital, e vira e mexe alguém falava que a solução era imprimir, que a única maneira garantida era imprimir. Então, é muito louco isso, né? Porque é, é contraditório, né? Mas é o que ainda é garantido, né? Então, é assustador, é muito assustador. Isso dá muito assunto para debate, né? Mas é um tema fascinante, eu acho. O que mais? Mais alguma coisa? Sim. A gente vê isso também, né? Algumas coisas que as pessoas não estão preocupadas em preservar, que é uma coisa muito que uma coisa vai se sobrepondo à outra e que não é muito importante preservar. E muito do que está sendo gerado, de fato, não é importante para ser preservado. Porque são coisas que só servem para comunicar uma ideia momentânea, são coisas que só servem para divulgar alguma coisa na internet. Então, assim, tem coisas que de fato a gente produz que não necessariamente a gente quer que fique para a posteridade, que fique para as gerações futuras. Então, isso foi uma coisa que foi dita lá no evento. Pensar o que daquele acervo ali, o que de fato eu quero que fique. Isso levando mais para o pessoal, né? Mas isso é aplicado também nas instituições, porque nas instituições também, a gente, dentre tudo que é gerado, a gente tem que pensar no que é importante para aquela atividade da instituição, para aquela, para o tipo de coisa que a instituição exerce, o que é importante que fique para o futuro. Então, são coisas representativas, são coisas que vão contribuir para falar sobre a atividade da empresa, da instituição, do que ela trabalhava, do que ela fazia, que vão formar mesmo a memória da instituição ou que vão informar sobre as atividades. Às vezes, alguma coisa até probatória também. Da mesma forma que a gente faz com documento textual, né? Então, é importante a gente pensar nesses critérios para definir, para escolher, para selecionar o que vai ficar. Que não é preciso que fique tudo, né? Eu vou ver também esse documentário, não sei se eu já vi. Então, são coisas que a gente tem que pensar muito para trabalhar com isso, né? Porque não de fato, não é o importante que fique tudo. É importante que fique alguma coisa que seja representativo, né? Que de fato vá informar sobre a instituição, sobre a pessoa, o que quer que seja, né? O produtor do acervo, mas coisas que sejam representativas para aquele produtor, para aquela atividade que ele exerce, né? Então, isso é muito importante, porque a gente já sabe que não pode ficar tudo. A gente sabe que, de fato, a gente tem que selecionar, escolher o que vai preservar, porque quando a gente não escolhe, aí a gente pensa assim, vai avaliar, vai eliminar, a gente está avaliando para eliminar. Não, a gente está avaliando para manter o que a gente quer que fique. Porque se a gente não avalia e não escolhe, a gente pode perder tudo. Então, o que a gente pensava lá no início das fotografias analógicas, que a gente pensa assim, tinha pouca foto. No outro dia eu vi uma pessoa falando assim, quando eu nasci até
10 anos, eu tenho talvez 25 fotos. Então, a gente produzia pouco, e aí tinha pouco. Mas se a gente não faz esse exercício, se a gente não interfere nisso hoje em dia, de selecionar o que tem que ficar, talvez a gente perca tudo. Então, nem aquelas 25 que a pessoa tem em 10 anos de vida, nem essas 25 vão ter. Eu conheço pessoas também que perderam todas as fotos do filho de 0 a 6 meses, porque deu um problema no HD do computador e tudo dele. Então, não tem daquele início de vida, daquele bebezinho até 6 meses, não tem nada. Então, então, isso é importante. A gente pode pensar assim, agora a gente produz uma infinidade de fotos e pode ser que não fique nada. E naquela época que a gente produzia pouco, a gente tinha pouco, mas tinha pouco. E agora pode ser que a gente não tenha nada. Então, isso é também bem contraditório, né? E bem complicado de lidar com isso, né? Mas é uma coisa que a gente tem que contar, tem que pensar nessa possibilidade, né? Para tentar evitar, para tentar selecionar alguma coisa para ficar. Porque se a gente não seleciona, a gente pode perder tudo. Então, quando a gente seleciona, a gente não está selecionando para eliminar, a gente está selecionando para manter. Então, isso também é uma coisa importante para a gente levar em consideração, né? Deixa eu ver aqui. Sobre o trabalho. Se eu escrevi alguma coisa. Ai, eu não... Não pensei ainda no primeiro trabalho. Eu achei que eu tinha escrito alguma coisa aqui, mas era para o segundo. Não, aliás, eu achei. Eu estou tão perdida em tanta atividade. Olha só, o que eu pensei foi o seguinte, vocês fazerem uns grupos aí, entre essas 40 pessoas que tem nessa turma, grupo de 5, por exemplo, e escolher um dos dois assuntos, ou o assunto 1, ou o assunto 2, quer dizer, na verdade, unidade 2 e unidade 3. Unidade 2, que é a parte digital, ou a unidade 3, que é a parte de fotografia. E aí, vocês preparam um trabalho sobre isso, preparam um PowerPoint, não o trabalho por escrito, prepara um PowerPoint, escolher um dos dois temas, preparar um PowerPoint, e aí ou a gente apresenta aqui numa aula síncrona, ou vocês me enviam, posta aí no Classroom, ou então me envia por e-mail. Deu para entender? Sim. Porque depois disso aí isso seria a primeira aferição, tá? E aí a segunda aferição a gente pode fazer, porque aí depois os dois temas que estão faltando são documentos sonoros e documentos de imagem em movimento. Aí, o trabalho final, eu falei que vocês poderiam escolher qualquer tema da disciplina inteira e fazer um filme. Mas, se vocês quiserem fazer essa primeira aferição também sobre algum tema que ainda vai ter, que não foi ainda,
Não sei como é que faz, porque aí depois, depois vocês já vão saber que o último trabalho, o trabalho final, também vai ser em grupo, vai ser um vídeo, e aí vocês vão poder escolher qualquer coisa da disciplina inteira. Então, já escolhe um desses 2 temas agora, pensando se, por exemplo, se você no trabalho final vai querer escolher fotografia, então, para esse trabalho primeiro, escolhe o digital, por exemplo. Ou se você achar que vai, para o trabalho final, querer escolher o filme, o som, aí pode escolher qualquer um dos 2. Enfim, a gente pode conversar melhor depois, mas já é uma primeira ideia. Se vocês tiverem sugestão também, pode me mandar, que a gente está aberta a sugestões, porque é a primeira vez que eu estou dando aula desse jeito. Então, a gente pode conversar. Mesmo quando eu estou dando aula em sala de aula, eu sempre sou aberta a sugestões também, independente de ser no virtual. Mas agora mais ainda, porque como é a primeira vez que eu estou dando aula assim, está tudo diferente. Eu vou chamar alguns convidados para os próximos 2 assuntos também, de som e de imagem em movimento, e nesse revisar que vai ter, nesse colóquio revisar que vai ter na quinta-feira, vai ter uma pessoa falando de filme, vai ter uma pessoa falando de som também, então se vocês puderem assistir, seria também bem legal, seria uma coisa que ia contribuir também para a disciplina. Fora isso, vocês têm alguma outra dúvida? Fora qualquer coisa que a gente tenha falado aqui, vocês têm alguma outra dúvida? De qualquer assunto? Até do que a gente falou? Professora, você vai colocar essas informações do trabalho no mural? Mais detalhado? Boa. Eu não tinha falado, eu ainda estava meio que amadurecendo isso. Indica sobre qual assunto, Paulo? Qual deles? Fotografias, sim. Tem uma lista de referências enorme sobre fotografia. Eu vou passar para vocês, tá? Vou tentar selecionar alguma coisa. Mas isso eu vou fazer mais adiante. Vou tentar fazer essas outras coisas. O que eu fiquei devendo para hoje são os 2 textos de avaliação, a de preservação, que eu vou colocar. Nem sei se eu já coloquei, mas acho que não. A de preservação. Nessa da Miriam, de preservação, tem alguma referência também no texto dela. E eu vou tentar ver algumas outras referências para vocês. Mas aí, e vou botar esses slides também aí. E aí, se eu esquecer de alguma coisa, vocês me mandam mensagem, me lembram. Que aí eu coloco, porque eu falei um monte de coisa, e o que eu não anotei, provavelmente eu vou esquecer. Tá bom? Professora, só uma sim. dúvida, por gentileza. Esse primeiro trabalho é para a gente fazer o tema contrário do que nós vamos fazer do trabalho final, ou nós podemos uma primeira parte desse trabalho final? Também pode ser interessante isso. Porque se vocês... Eu só falei para ser outro tema, para não ficar uma coisa chata de fazer os 2 trabalhos do mesmo assunto. Não vai enriquecer tanto. Mas se vocês resolverem fazer do mesmo assunto, porque tem interesse nesse assunto e tudo, pode ser uma coisa complementar, também pode ser uma solução. Não tem problema. Entendi, obrigada. Mais alguma coisa? Gente, obrigada pela audiência. Ficou todo mundo até bem tarde. 8h30 já. O quê? Foi muito, né? Boa noite, gente. Obrigada. Vou parar de gravar. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Tchau. Cadê a coisa de gravar? Interromper a gravação.